chegou a terça-feira, você sabe, a gente se encontra aqui em São Caetano para repercutir o que é destaque nas ruas, nas redes sociais, sempre com o foco em nossa cidade. Você participa aqui ao vivo, logo abaixo da tela, informe seu nome, e-mail, mande a sua mensagem, também nas redes sociais, procure Web TV São Caetano no Facebook e também no Twitter, @WebTVSC. Estou aqui conectado, quero agradecer desde já você que está com a gente, agradecer a sua participação. Hoje por aqui vamos falar de engajamento, vamos falar de apoio, não é? De um trabalho social muito bacana que é realizado por uma associação de São Caetano, uma associação aqui da cidade, e essa associação precisa, claro, da sua doação. Tem também as suas necessidades. Nós vamos conhecê-las com o Gilmar Talarico, que é o nosso convidado e presidente do Lar Anália Franco. Para ser mais preciso, da Associação Assistencial Espírita Anália Franco, que a gente conhece muito bem como Lar Anália Franco. Seja bem-vindo, Gilmar, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Baena, pelo convite, pela oportunidade que nós temos de falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa associação. Agradecer aos amigos que eu avisei que já viria aqui também. Então o pessoal está bastante ligado, quero mandar o meu abraço a todos. Mas de antemão deixar aqui o meu profundo agradecimento pela oportunidade. Ficamos felizes em tê-lo aqui, pode ter certeza. Nós já temos inclusive perguntas, já temos interações. Agradeço a todos os internautas e reforço. Nossa linha direta, só informar aqui embaixo da tela, tem o espaço aqui, tem os espaços para você preencher, os campos para você colocar os seus dados, nome, e-mail e o espaço para a sua mensagem, a sua participação é importantíssima, é o nosso canal direto de comunicação online, hein? Em sintonia total. E Facebook, Web TV São Caetano, Twitter, @WebTVSC. Já agradeço ao Marcelo Careca, Carlos Vale, Francisco José, Humberto Pastore, ao Cláudio Fonseca, também a Eliette Cangela e a Lilian Bergamo, todos aqui com a gente na Web TV São Caetano, porque nossa cidade é o canal. Gilmar, o Lar Anália Franco se prepara aí para comemorar 15 anos de atividade. A instituição foi fundada, eu tenho aqui, em 12 de outubro de 99, porém é um momento, eu acho que até vale a gente começar por aí, não é? É um momento delicado, a instituição vive aí um momento aí quando a gente fala de gasto, não é? Tem um gasto não previsto e é preciso uma complementação nesse orçamento. Perfeito. Ao longo dos anos, ao longo da nossa existência, Gustavo, a gente veio tentando fazer esse trabalho. Diga-se de passagem, começamos esse trabalho com a cara e com a coragem, porque não havia recursos, mas tínhamos uma vontade de iniciar o trabalho. A tal ponto que chegamos até aqui, 14 anos depois. Mas este ano especificamente este ano que passou, foi um ano muito difícil. Por que difícil? Porque a gente quer sempre fazer o melhor pelas nossas pacientes, que moram lá, vivem lá. Aquela casa é delas, né? E nós estamos falando de seres humanos e precisamos de recursos, não é? E quando fala-se de recursos, é importante lembrar, porque as pessoas, quando pensam em doar para uma instituição como a nossa, pensam logo na questão do alimento. Mas às vezes eu estou com a nossa despensa cheia e me falta recurso financeiro, porque lá eu tenho funcionários. Lá nós temos energia elétrica, água, tudo que uma empresa necessita. Né? Então, de que adianta eu ter arroz, feijão e óleo e não ter dinheiro para pagar funcionário? E como eu disse, tem também aquele gasto que não estava previsto no orçamento. Isso por sempre exemplo, acontece. A informação que eu tenho aqui, vocês, por uma imposição, uma determinação da vigilância sanitária, precisaram fazer alguns ajustes no piso. Precisamos. Ainda não fizemos. Justamente por essa questão. São despesas que surgem aleatoriamente, né? Que não estava previsto e que você se vê obrigado, por força da lei, a se adequar.
né? Nós precisamos reformar todo o piso da instituição, fazer algumas rampas, né? Isso tudo é coisa que consome a lei nos dinheiro, obriga, né? E consome dinheiro. Eu tenho aqui uma previsão de gasto de R$15 mil para esse reparo no Lar Espírita Anália Franco, que, como a gente vem falando, é uma instituição já conhecida, de credibilidade na cidade. São 15 anos de trabalho ininterrupto, e o Gilmar citou elas, não é? As nossas pacientes. Pacientes, não é? Porque é uma casa para mulheres. Então, né? Isso que eu ia dizer agora. Para você que não conhece o Lar Espírita Anália Franco, vamos falar desse perfil. Ele atende exclusivamente mulheres. Exclusivamente mulheres. Mulheres acima de 18 anos, com filhos ou não. Eventualmente, imagina você, Gustavo, uma mulher que se viu no abandono, invariavelmente ela fica com os filhos, nunca com o pai. E essa mulher está na rua, ela está desamparada, está numa situação de abandono. A nossa casa então funciona como um porto seguro, não é? E havendo possibilidade, obviamente que nós abrigamos essas pessoas, essas mães com esses filhos. Mas é uma casa para mulheres acima de 18 anos. Então, se é acima de 18, o que aconteceu ao longo desses 15 anos? Nós passamos a ter muitas idosas, entendeu? Eu imagino. Muitas idosas que lá vivem, não têm mais vínculos familiares. Às vezes doentes. Doentes, a maioria delas acamadas, entendeu, Gustavo? Então, assim, o perfil dessas mulheres acima de 18 anos, eu tenho o quê? Mulheres em situação de vulnerabilidade social, vítimas de violência, abandono. Isso. Mulher em situação de rua, mulher em situação de risco, né? O que é o risco? O risco de violência, às vezes ela é agredida pelo marido, e aí nesse momento ela tem que ser amparada, ser retirada daquele convívio, entendeu? Então, a mulher que está na rua, a mulher que está em situação de risco, de rua, migrante, né? Pessoas sem vínculos familiares, enfim. A casa é para mulheres. É um perfil variado, não é? E as necessidades a gente vai detalhar isso mais, não é? São as mais variadas. A gente tem uma pergunta aqui, Gilmar, do Valdir, ele é de São Bernardo. Obrigado pela participação, Valdir. Pergunta o seguinte, se as subvenções da prefeitura suprem os gastos mensais que vocês têm? Valdir, obrigado pela pergunta. Para complementar, vocês recebem apoio só da esfera municipal? Então, esse é um ponto importante que vale a pena a gente falar. E o nosso telespectador, Valdir, está falando da subvenção municipal. A nossa casa, ela recebe sim recurso público. Ela recebe uma parcela de recurso que advém do município, através da subvenção. Nós formalizamos convênio com o Estado e com a União também. Então recebemos recurso municipal, estadual e federal. No entanto, Gustavo, esses recursos, eles são poucos. Considere você que nós gastamos algo em torno de R$50 mil por mês. Por mês. Tá? E recebemos, isso dá 600 mil por ano, né? E de recurso público, somadas as três esferas, conforme nós falamos agora, isso representa menos de 20% do nosso total. Nossa. Então é uma parcela pequena. Não é o que muita gente imagina, que eu acredito que muita gente, não estou dizendo que é o caso do Valdir, mas algumas pessoas podem imaginar que o valor que vem, né, o recurso público, ele é muito maior do que qualquer doação. Infelizmente não é. Não é, a gente até entende essa questão, né, porque são muitas instituições, são muitas necessidades, e o recurso que é existente acaba não dando para todo mundo. Então tem que dividir um pouco para cada um. Obviamente que nós, nesse contexto, acabamos sentindo muito esta ausência maior de recurso público. Por quê? Muitos poderiam dizer, quer dizer que vocês só trabalham se houver dinheiro público? Não, isso não é verdadeiro, porque são 14 anos, 15 anos de trabalho, conforme o Gustavo já falou, e nesses anos todos nós nunca tivemos um aporte de recurso que nos permitisse ter esse fôlego financeiro do total. E nem faria sentido, viu, Gustavo? Nem faria sentido,
porque nós entendemos que nós temos que trabalhar. Nós, eu, a nossa equipe, todo mundo que participa do Lar Anália Franco tem que trabalhar para conseguir trazer esses recursos. Nessa questão, então, o recurso público ele entra como um complemento para que a gente consiga atender todas as demandas. Um certo fôlego, né? Não deixa de ser, Sim. Afinal de contas, só de aluguel, para que vocês saibam, são R$ 6.600 por mês, não é? Só o aluguel do prédio, que fica ali no bairro Santa Maria. Então, é um momento delicado, alguns ajustes são necessários por imposição da vigilância sanitária, um gasto não previsto aí de R$ 15.000, só por mês já são 50 mil. Alguns profissionais eles recebem, não é? São funcionários, né? Você tem suas obrigações também, até porque você tem ali médicos, você tem alguns perfis profissionais. É importante falar disso, até para que as pessoas possam entender o porquê que nós gastamos isso tudo de dinheiro por ano, né? Como nós lidamos com muitas pessoas doentes, Gustavo, nós precisamos ter profissionais à altura para cuidar dessas pessoas. Eu não posso pôr curioso para cuidar de gente doente. Então nós temos equipe de enfermagem. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 15 enfermeiros que trabalham na instituição. Nós temos médico, nós temos nutricionista, nós temos assistente social, auxiliares administrativos e vai por aí afora. Quer dizer, é uma empresa, a única diferença é que ela não tem o lucro. Sem ela é fins uma entidade lucrativos, sem fins lucrativos. Tá? Os diretores não recebem. Os diretores, nenhum deles, também é bom que se diga, nenhum de nós da diretoria recebe qualquer remuneração pelo serviço que presta. E olha, ao longo dos anos, né, quase 15 anos, como eu disse, mais de 2.000 mulheres já foram atendidas aqui em São Caetano. A gente tem mensagem do Humberto Pastore, um abraço ao amigo Gilmar, grande batalhador, sua obra merece o apoio da cidade, manda abraço para mim. Pastore, valeu. Pastore, obrigado, já estivemos juntos no programa do Pastore. Um forte abraço, Pastore. Um querido amigo jornalista, também assessor de imprensa da Diocese de Santo André. Temos pergunta da Neide Romagnoli, do bairro Cerâmica. Gilmar, gostaria de saber se os familiares das mulheres que a instituição abriga dão algum tipo de contribuição. Acho que você meio que já deu uma resposta aí de que muitas dessas mulheres elas estão ali até numa situação de abandono, não recebem visita, não tem vínculos familiares mais. Muitas já não têm mais vínculo familiar. Aquelas que têm, invariavelmente a gente pede para que os familiares visitem, para que isso não se constitua num abandono, não é? E em época de crise, o que é que você faz? Você vai pedir ajuda, principalmente para o familiar que tem o seu doente lá dentro. Invariavelmente, nós temos tido uma resposta boa Ainda bem. Dos familiares daquelas que estão lá. Né? Tá, então só para eu entender, até para não ser injusto, não significa que todas que estão ali, elas têm família e os familiares não as visitam. Não. Algumas não têm o vínculo mesmo, porque enfim, esse vínculo se perdeu, os familiares morreram. Isso, ficou sozinho no mundo. Tá. Eu tenho pessoas lá que, por exemplo, uma senhora de 1917, que não tem mais vínculo familiar, não tem filho, não tem marido, não tem pai, não tem mãe, obviamente, né? E está lá conosco, então nós passamos a ser a família dela. Às vezes sobrinhos estão em outros estados, tem também isso, né? Com certeza, com certeza. Gilmar, nós vamos falar mais ainda sobre o trabalho do Lar Espírita Anália Franco, é rapidinho o nosso intervalo, você pode enviar sua pergunta, já temos outras participações aqui. A gente fala de engajamento social, a gente fala de voluntariado. Vamos falar mais também da possibilidade aí do trabalho voluntário, não falar também só dos problemas, mas de como você pode ajudar e do trabalho bonito que é feito pelo Lar Espírita Anália Franco. Daqui a pouco você vai também saber se você pode e como, não é, visitar o Lar Espírita Anália Franco. O intervalo é rápido, a gente já volta aqui em São Caetano. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz.
A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui é na casa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Aí, gente. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas. Opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos aqui, São Caetano, nosso programa que repercute o que é notícia nas ruas, nas redes sociais. Hoje com Gilmar Talarico, que é presidente do Lar Anália Franco, Lar Espírita Anália Franco, que tem um trabalho social muito bonito. Você conhece hoje o trabalho assistencial do Lar Espírita Anália Franco aqui com a gente, que ampara mulheres em São Caetano, mulheres necessitadas, os mais diversos tipos aí de necessidade, de situação, mulheres doentes, vítimas de violência, em situação de rua, idosas, e desde 12 de outubro de 99, mais de 2.000 mulheres já foram atendidas, um trabalho importante para o resgate da dignidade dessas mulheres. Hoje, quantas mulheres estão no lar, Gilmar? Hoje nós temos 40 pessoas que lá moram e são atendidas por nós. A gente falou antes do intervalo de acompanhamento médico, tem também, claro, psicológico, psiquiátrico, mas o trabalho ele envolve o que mais? Porque a gente falou também da necessidade do aporte financeiro aí, não é? Mas eu acredito que também existam outros componentes aí do trabalho, né? O que mais vocês fazem por essas mulheres? Por exemplo, é o abrigo, é roupa, o que? Então, a partir do momento que ela é admitida, que a mulher é admitida na nossa associação, passamos a dar todos os cuidados que ela necessita. Então imagina você uma pessoa que vem da rua, invariavelmente essa pessoa chega numa situação deplorável, né? A aparência física, a saúde, as roupas. Então nós começamos todo um processo, todo um tratamento, né? Ela vai tomar banho todo dia, vai comer todo dia, vai ter medicação todo dia, acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico, encaminhamentos para retirada de documentação, porque às vezes chega sem documentos. E quando a gente descobre família, às vezes a gente até tenta fazer com que essa pessoa retorne à sua família. Enfim, nós procuramos dar, Gustavo, aquilo que nós chamamos de dignidade. Porque imagina você, uma pessoa vivendo na rua, ela perde a cidadania e, acima de tudo, a dignidade. Né? Porque não se alimenta, não se banha, não tem medicação, não tem quem socorre, enfim. É uma situação realmente muito triste. É o que eu disse aí, essa dignidade precisa ser resgatada, sem dúvida. Eu vou passar, já vou aproveitar, vou passar já. A gente tem aí os contatos, né, os dados do Lar Anália Franco. Para quem quiser visitar, essa visita é possível, não é, Gilmar? Possível, todos os dias. E também, caso queira se envolver, eu digo isso, é importante que você visite, que você conheça de perto o trabalho, para se certificar da seriedade, da idoneidade da instituição, do trabalho que é realizado, até porque muitas vezes quando a gente fala em dinheiro existe um certo receio, claro. Porque a gente vê muitas empresas, não é, e pessoas, as chamadas ONGs também, aí, que se valem da boa fé, que graças a Deus ainda temos, não é, essa boa intenção do brasileiro. Os moradores aqui de São Caetano, a gente sabe também que sempre que podem estão engajados, estão envolvidos. Então visite, conheça, para também, de repente, se envolver, para promover, fazer uma doação em dinheiro. Alameda São Caetano, 2402, bairro Santa Maria, aqui em São Caetano. Alameda São Caetano, 2402, bairro Santa Maria. Tem o telefone, que é o 42203111,
4220-3111 e também o site para você ter mais informações, laranaliafranco.com.br, www.laranaliafranco.com.br. Claro, é importante a doação em dinheiro, né? Você até comentou que às vezes a pessoa doa alimento e a despensa está cheia. Nesse momento a despensa está cheia, Gilmar, o que vocês precisam? Roupa, fralda, remédio? Qual é a necessidade nesse momento do Lar Anália Franco? Existem, como eu disse e você repetiu agora, às vezes a despensa está cheia e chega mais alimento. Tudo que vem é bem-vindo, porque também tem um detalhe. Aquilo que é demais para nós procuramos dividir com outras instituições que também necessitam. Sim. Porque seria um crime até nós deixarmos alimento estragar quando outros estão precisando. Então, quando a despensa está demais para nós procuramos dividir. Tem um intercâmbio com outras instituições. Mas, às vezes, quando a pessoa pensa em doar, mesmo que seja o alimento, ela pensa logo no arroz e feijão. E às vezes a nossa necessidade não é essa. Por isso até que a gente recomenda, você vai fazer uma doação, seja para nós ou para qualquer outra instituição, ligue e verifique a necessidade daquele momento. Por exemplo, nós usamos por mês 3.000 fraldas, porque muitas delas são acamadas e nós temos que fazer trocas de fralda todos os dias, 4 vezes por dia. Então são 3.000 fraldas. Os enfermeiros, quando está cuidando de uma paciente, ele calça um par de luvas. Quando ele vai para outra paciente, ele tem que jogar aquele par de luva fora e calçar um outro par. São 150 pares de luva por dia. São coisas que as pessoas às vezes não lembram, não se dá conta de que as instituições precisam. Fralda, luva de procedimento, sustagem, dietas enterais, porque algumas se alimentam via enteral, não é? São coisas caras e que fogem daquele planejamento nosso, mas que a gente não pode deixar a nossa paciente sem um atendimento necessário. Tem que amparar, não é? Afinal de contas, essa é a proposta e você pode visitar, como a gente acabou de dizer aqui. Eu acho que vale até a sua visita, não é? Eu digo aqui, eu reforço aqui o pedido, visite o Lar Anália Franco, se envolva com esse trabalho. O Edgar Santos, do bairro Barcelona, pergunta se vocês treinam voluntários, Gilmar, e como que ele poderia contribuir com a instituição. Aí ele diz aqui, ele frisa que ele gostaria de contribuir com o trabalho, se há essa possibilidade, se vocês precisam. Toda instituição, ela sempre vai ter campo de trabalho para quem estiver disposto a colaborar. Quando a pessoa chega e quer ser um voluntário, nós não determinamos o que ela deve fazer. Nós pedimos primeiro que ela conheça a casa, para que ela vá se ambientando com o que faz a casa, com o dia a dia da casa, e de repente aquilo dá um insight. Desperta, não é? Desperta na pessoa alguma coisa. Puxa, aquilo ali eu poderia fazer. Então é isso que a gente pede, que a pessoa vá e conheça e começa a se integrar no trabalho, que dali vai despertar alguma coisa nova e a pessoa vai dizer, poxa, eu posso fazer isso, entendeu? Porque é difícil a pessoa chegar e você dar uma vassoura e falar para a pessoa, varre. Ora, eu também poderia fazer isso. Se você é voluntário para limpar, para cozinhar, para varrer, para cuidar dos vestir a camisa. Exato. Mas a gente não gosta de fazer isso. A pessoa vai, conhece a casa e ali ela mesmo tem um insightzinho e desperta para alguma coisa. E eu acredito que para muitas dessas mulheres ali, dessas pacientes, a simples visita de alguém, não é, já é uma grande ajuda, né? Mesmo porque hoje, quem são os familiares constantes ali? Somos nós que estamos ali. Mas às vezes é aquela coisa, né, Gustavo? Poxa, vem alguém novo, senta ali do lado, conversa com ela, ouve a história dela. Tem muitas histórias para contar. Isso é motivo de felicidade para elas. Então, quando a gente fala em doação, claro que eu não estou aqui, Gustavo, e você sabe disso, que eu não estou aqui para pedir dinheiro para ninguém, mas para dizer das nossas dificuldades, não é? Para dizer das nossas necessidades. A pessoa pode ir, você pode ir lá e colaborar, conversar com a nossa interna. Por que não?
Amor nunca é demais, não é algo que você doa e sempre você vai receber mais em troca, não é aquele que volta num montante ainda maior. Quanto mais você doa, mais você recebe. Exato. O Marcelo Persiani, abraço careca, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito pelo Lar Anália Franco, manda abraços para você também. Obrigado. Gilmar, temos mais uma pergunta aqui. Opa, só um minuto que eu cliquei na pergunta errada. Vamos ver aqui, acho que é essa aqui, vamos ver. Está abrindo aqui. É a Antônia de São Caetano. Eu não sei se você vai saber responder. Ela pergunta aqui se São Caetano tem espaços públicos para amparar moradoras de rua e vítimas de violência ou mulheres em situação de vulnerabilidade. Não. Eu estou sendo enfático no não, porque realmente não existe. São chamados abrigos, né? Exato. Não existe. Então, este trabalho fica por conta de algumas instituições, entre elas a nossa. E a prefeitura, aí há uma comunicação da prefeitura com essas instituições para, no caso, aí numa necessidade, encaminhar as pessoas? Com certeza, mesmo porque a gente costuma dizer que os nossos maiores clientes, se é que a gente pode dizer assim, são os órgãos públicos, né? Então, por exemplo, a Guarda Municipal se recolhe na rua, é mulher, então a referência é a Anália Franco. As áreas de assistência social do município, né, Secretaria de Assistência Social, os órgãos, enfim, de assistência social, quando sabe de algum caso, alguma família em risco, eles tentam se socorrer da gente. Então, são o fórum, né, algum problema judicial, aquela família está no abandono, também. Então, são vários canais, né? Fórum, a Secretaria de Assistência Social e muito raramente a própria família, né, que bate na nossa porta. Vocês fazem algum tipo de evento, Gilmar, para incrementar a receita? Tem eventos anuais? Fala um pouco desses eventos. Com certeza. Como nós dissemos no começo, a associação gasta algo em torno de 600 mil por ano. Ora, se considerarmos que o dinheiro público gira em torno de 20% disso, significa que nós temos que fazer 80% desse total. Tem que ter criatividade. Criatividade. Para isso, como todo mundo faz, é noite de pizza, é chá beneficente, temos quadro de associados. Se você quiser se associar para ser um doador, é só entrar em contato conosco no telefone que o Baena já falou. Vou repetir. E que deve estar no ar. 4220-3111, 4220-3111, Associação Assistencial Espírita Anália Franco. Isso. E fora isso, temos Bazar Beneficente, que é constituído por tudo aquilo que chega e que nós não usamos na casa. Por exemplo, chega roupa, chega calçado, chega aparelho eletrônico. Se nós não precisamos na casa, nós colocamos no nosso bazar para vender. Isso se constitui também numa fonte de receita. Então, Bazar Beneficente, quadro de associados, doações espontâneas. Vocês retiram essas doações, por exemplo? Eventualmente. Tá. Por exemplo, uma geladeira, não peça para eu ir buscar, porque nós não temos como fazer isso. Tá? Nós só temos os carros de passeio e tal. Mas se a pessoa puder levar, nós aceitamos. Então tá aí, fica o convite para que você visite, não é mais uma vez o convite, o Lar Espírita Anália Franco. Fiquei muito feliz em poder, não é, abrir espaço, como bem disse o Gilmar, não para que o Gilmar viesse aqui para dizer somente das necessidades, pedir aí dinheiro ou outras doações, mas para que São Caetano saiba que há um trabalho sério, não é, de amparo a mulheres nas mais diversas situações, um trabalho exclusivamente voltado para as mulheres, que hoje conta com 40 mulheres amparadas, 40 pacientes. Então visite o Lar Anália Franco no bairro Santa Maria, Alameda São Caetano 2402, para entender muito melhor, ver de perto tudo isso que a gente falou aqui. Gilmar, obrigado por ter vindo e parabéns pelo trabalho à frente do Lar Anália Franco. Quero agradecer mais uma vez você, Gustavo, e a Web TV São Caetano pela oportunidade, pelo convite, e aproveitar esses minutos finais para agradecer a todos aqueles que sempre colaboraram, aqueles que nos procuram, os amigos, os trabalhadores, os voluntários, toda a diretoria, enfim, todos os amigos que nós temos aqui em São Caetano. Portanto, fico aqui o meu convite também, você já fez, o meu convite para que visite.
todos os dias, das 11 da manhã às 16 horas, todos os dias a pessoa pode fazer visita. Muito obrigado, um abraço a todos e espero vocês por lá. Obrigado mais uma vez, agradeço a você que esteve aqui com a gente. Lembrando, depois da edição ao vivo, o programa fica disponível nas redes sociais, YouTube, Facebook, tem também o Twitter e as nossas reapresentações. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal, vem novidades por aí, a gente se vê.